Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, também referente ao meu estágio de docência da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, hoje eu vou falar para vocês como criar um climograma. Então, vamos dar sequência ao que interessa aqui. Beleza, o que nós temos que fazer? Nós vamos hoje aprender a como aproveitar os nossos scripts que nós já temos, né, que já foi trabalhado em outras versões, e aproveitar o que já se encontra aí nos exemplos. Então, nesse caso, para ficar uma aula mais rápida, vou aproveitar o script da última aula sobre utilizar, né, a precipitação mediante o Chirps dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá buscar, né, na minha videoaula que eu já fiz para vocês, então vocês terão. Vou copiar esse trecho aqui, olha, onde eu tenho a definição da minha área de interesse, aquela parte de definir o contorno que vocês já viram, e vou colocar até nessa parte aqui da paleta. Então, vou dar um Ctrl C nisso, vou colocar aqui no meu script e vou simplesmente agora ajustar. Então, beleza, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir nossa área de interesse. Na última aula, nós trabalhamos filtrando por vários municípios. Nesse caso agora, eu quero filtrar apenas para uma subbacia ou para um único município de interesse. Então, nesse caso, não me interessa esse filtro aqui, né, onde eu coloco várias variáveis. E agora eu vou deixar aqui apenas um município. Então, vou apagar isso aqui. Vou ajustar conforme meu interesse. E vou deixar aqui apenas um município. Vou trabalhar com o Naí. Vou definir a minha área de contorno, como vocês já viram na última aula. Então, eu deixo aqui, né, declaro uma variável. Eu coloco aqui, né, uma image, que é onde eu consigo fazer uma imagem vazia. Depois eu preciso colocar, né, criar uma variável de contorno, onde eu vou colocar a minha área de estudo. Então, a minha área de estudo, como vocês já viram, ela está aqui. Eu copio aqui, coloco a color aqui, né, para poder diferenciar. E agora aqui eu preciso ter um map em Add Layer para eu colocar uma paleta. Então aqui da última aula eu coloquei, por exemplo, verde. Agora eu posso colocar aqui, vou colocar verde, eu tinha colocado vermelho. Onde eu vou dar o nome, né? Vou colocar como área de estudo. Vou criar um map.centerObject, onde eu vou chamar a minha área de estudo e vou colocar aqui um fator de escala para que eu possa centralizar. Vou rodar aqui para que vocês possam ver. Percebam que agora a minha área de estudo, né, eu fiz um contorno verde. Isso aqui eu posso colocar de acordo, né, com essa cor que eu chamo aqui na minha paleta. Então, beleza, no meu console aqui não apareceu nenhum problema, então tranquilo. Então, isso aqui nós já aproveitamos. Então, o interesse dessa aula é vocês aprenderem a aproveitar partes, né, de scripts, no qual já possui, para adiantar e fazer aí seus trabalhos de forma mais rápida. Então, voltando lá na nossa última videoaula, eu vou definir agora aquele intervalo de tempo. Vou colar aqui, né, nós vamos definir o nosso intervalo de tempo. Onde eu tenho aqui, eu defini uma data inicial, como vocês já viram. Coloquei aqui o ano de 2000, criei uma variável de o ano de 2022 e criei uma variável de mês, colocando que eu preciso, né, de uma lista de sequência que vai de janeiro a dezembro. Preciso criar uma variável referente a um intervalo, ou seja, uma lista sequencial, onde eu coloco que eu quero uma sequência pegando dessa minha data inicial, tá aqui, até a minha data final, que está aqui, ou seja, do ano de 2000 a 2022, buscando sobre essas duas variáveis declaradas. Vou ter que criar mais uma variável, que é a variável chamada início, onde eu preciso ter aqui, né, um EDate, ano, né, mês e dia, colocando que eu quero que do ano 2000, quero pegar do primeiro dia de janeiro, e na minha data final, como eu chamei aqui, né, posso copiar aqui e colar aqui, que é a mesma, olha, só para que vocês possam entender. Então é tudo proveniente dali. Eu disse o seguinte, eu quero o dia 31 do mês de dezembro, ou seja, do ano 2022.
Então até aqui eu posso mandar rodar, né? Vocês verão que não terão problema algum, que vocês já fizeram isso na nossa última aula. Então agora nós vamos para o próximo passo. O nosso próximo passo é chamar a nossa coleção de imagens. Colocar, vincular a nossa variável. Então nós já temos naquela videoaula anterior a nossa coleção dos chips. Então nós já vamos lá chamar a nossa coleção dos chips. Vamos colocar até aquela parte onde nós calculamos, né, a nossa coleção dos chips e vamos colocar aqui. Vamos ganhar tempo, que isso vocês já viram. Então aqui eu coloquei a coleção dos chips. Vou chamar ela aqui, né, de chips, onde eu chamei toda aquela coleção. Selecionei pela minha banda de precipitação. Então, se vocês têm dúvida, né, é só vir aqui em cima que vocês verão. Aqui eu tenho toda a descrição, então minha banda aqui ela tem o nome de precipitação em milímetros por dia. Então, feito isso, selecionei pelo filter date, onde eu declarei aqui em cima já, né, minha data inicial e minha data final. Então, tem que estar igual. Então, na verdade, aqui eu declarei, né, meu início e meu fim, onde eu falei que eu quero de janeiro, 1º de janeiro. E a minha data fim, minha variável fim, que é dia 12, 31 do 12, 31 de dezembro. Então, aqui eu declarei o início e fim. E aqui eu fiz, né, um filtro pela minha área de estudo. Até aqui, tranquilo. Vou fazer um print para contar quantas imagens chips eu tenho. Então, vou rodar aqui, ver se vai dar tudo certo. Olha, a minha quantidade de imagens chips no início eu tenho 8.340 imagens, como vocês já perceberam. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer meu cálculo da minha precipitação anual. Então eu preciso declarar uma variável, como vocês viram na última aula, que eu chamei de chips anual. Precisei, né, declarar aqui um image collection from images, né, para que eu possa criar aquele intervalo. Esse intervalo eu tive que chamar justamente aqui, ó, para ele entender que eu quero, né, nesse início aqui até o final, ou seja, de 2000 a 2022. Como vocês podem observar, apliquei, né, essa função .map, a função em relação a ano, pedi, né, que declarar uma variável anual, onde eu coloquei aqui um calendário range de ano em ano em relação ao ano. Fiz nesse caso o somatório, fiz o clipe pela minha área de estudo e pedi que isso aqui retornasse para mim em relação ao ano. Feito isso, né, eu tenho que declarar aqui o meu system time start, e declarei aqui um edit para colocar informação nas minhas imagens. Até aqui tranquilo. E vou fazer o print, como vocês viram, aonde eu coloquei qual a quantidade de imagens chips que eu tenho e tive que chamar aqui essa variável aqui em cima em relação ao cálculo da minha precipitação anual para que ele pudesse contar a quantidade. E aqui eu fiz, né, apliquei adicionei o layer, que é como vocês já fizeram, chamei a minha coleção aqui do chips anual, que é essa que eu tenho aqui na parte superior, do cálculo da precipitação anual. No caso, apliquei uma paleta de cores, tá? E aqui eu simplesmente dei o nome. Essa variável mínima e máxima, vocês já aprenderam a fazer, é só vir aqui, ó, e clicar aqui nessa parte das configurações, e aplicar aqui um custom aqui, você vai ver qual que é a melhor opção para esse mínimo e máximo. Aqui, deixe-me ver aqui, olha. Supondo que eu queira colocar essa visualização agora que está aparecendo aqui na minha interface, eu posso simplesmente vir aqui, ó, colocar um máximo de 264, como está mostrando aqui para vocês, e um máximo de 1147. Então, 1147, para que sempre apareça dessa forma. Posso fechar aqui, olha, e toda vez que eu mandar rodar, ele terá essa configuração. Então, beleza, o que eu quero mostrar para vocês agora? Então, agora, a minha coleção chips anual, onde eu calculei aqui, né, de 2000 a 2022, eu tenho 23 elementos. Eu posso vir aqui, ó, na minha Pictures. Eu tenho a minha primeira imagem, que ela é do ano de 2000, como vocês observaram. E minha última imagem, no ano de 2022, eu tenho aqui na minha propriedade, o ano de 2022. Ou seja, eu tenho 23 elementos. Ele começa a contar a partir do zero. Então, a minha primeira informação ela é nomeada como zero. Então, até aqui tranquilo, foi feito na última aula.
O que que muda agora? Agora nós vamos trabalhar com a questão da informação referente à temperatura. Então, o que que eu vou fazer? Para adiantar o meu cálculo, eu vou simplesmente copiar essa parte da minha coleção aqui, ó, do Shapes. Vou dar um Ctrl C, vou colar aqui embaixo. E agora eu vou chamar aqui coleção, né, do Mods. Vou vir aqui nessa parte superior, vou digitar aqui no Mods, temperatura. Ele vai me dar todas as coleções. O meu interesse é esse aqui, a coleção do Mold, né? 11A1 061. Vou clicar nele aqui e vou explicar para vocês. Então aqui tem toda a descrição, onde ele tem informações que vai do ano de 2000 até a presente data. Então isso tem a correlação com meus dados, né, do Chips, no qual o período, né, da série temporal que eu queira avaliar. Em relação às bandas, eu tenho várias bandas aqui, como vocês podem observar. Mas o nosso, ele tem até uma banda aqui, ó, em relação à temperatura noturna. Então dá para fazer uma relação de temperatura noturna com a temperatura do dia, fazer uma correlação. Mas nesse caso aqui eu quero trabalhar apenas com esse aqui. Então prestem atenção. Essa banda tem esse nome LST, underline day, underline 1 km. E prestem atenção, eu preciso aqui observar, ela trabalha com a unidade em Kelvin e o fator de escala de 0,02. Isso é importante para que nós tenhamos a nossa informação de forma correta. Então, beleza, o que eu preciso agora é chamar essa coleção. Então, vou clicar aqui, olha, o que eu preciso fazer é copiar. E vou colar no lugar desse image collection. Então, vou apagar tudo isso aqui, porque como vocês sabem, ele já puxa toda a coleção. O que que eu preciso fazer agora? Preciso selecionar pela minha data, né? Selecionar a minha banda. Então, nesse caso, eu vou lá ver qual que é a minha... Eu vou lá saber qual que é a minha banda. Vou copiar o nome dessa banda, para que eu copie de forma certinha, para não ter erro algum. E vou colar aqui, ó. Selecionei a minha banda. Vou filtrar em relação a uma data inicial e uma data final. E também vou filtrar pela minha área de estudo, como eu fiz. E agora eu vou aplicar um print aqui para eu ver se ele retornou a mesma quantidade de imagens. Porque como eu estou trabalhando com séries temporais de mesmo período, ele precisa retornar a mesma quantidade de 23 elementos, ou seja, de 2000 a 2022. Então eu vou colocar a quantidade de imagens aqui. Vou chamar agora... eu tenho que mudar minha variável aqui, né, que eu não havia mudado. Vou colocar aqui temperatura. E vou simplesmente copiar esse valor aqui, essa variável que eu declarei, e vou colocar aqui. Preciso aplicar esse ponto size, que é para ele fazer a contagem, para que eu possa ter a informação. E vou mandar rodar, para ver se está tudo certo. Então, dando sequência, pessoal, o que nós observamos? Nós temos aqui a quantidade de imagem normal, igual da mesma forma que nós contabilizamos ela aqui na parte superior, antes de aplicar o cálculo, né? Então, nós tínhamos 8.340 imagens do Sherpas. Depois que nós aplicamos o cálculo das imagens mensais, nós tivemos só 23 elementos. Nesse caso, eu tenho a quantidade de 8.225 imagens. Então, pessoal, nesse caso agora, nós vamos fazer o cálculo da nossa temperatura. O que eu vou fazer? Vou aproveitar a parte do que nós já fizemos aqui, ó, do nosso cálculo. Então, eu venho aqui, ó, no meu Sherpas, nessa parte do cálculo, vou copiar isso aqui. E vou simplesmente colar nessa parte inferior. Agora eu vou fazer o cálculo da minha temperatura anual. Vou declarar essa variável, então vou chamar de temperatura. Esse intervalo nós já sabemos que é o mesmo intervalo que eu usei lá, onde eu disse que eu quero daquela data, do 1º de janeiro de 2000 até o final. Então eu preciso aplicar esse intervalo, .map. Vou criar aqui uma variável anual. Essa variável anual aqui eu vou chamar a minha coleção que eu tenho aqui, ó, de temperatura. Então eu preciso dizer para ele que eu quero aplicar um filtro, né, a essa coleção ali, onde eu vou dar
filtrar, né, pelo um range de calendário aqui do ano, de ano a ano, né, para que possa me retornar. Só que nesse caso aqui eu não vou ter que fazer, né, esse somatório. Então, nesse caso, vai mudar aqui. Eu preciso aplicar aqui agora, né, uma média. Então, vou aplicar aqui, ó, ponto MIA. Vou aplicar aqui uma média. Depois que eu aplicar uma média, eu preciso ir lá para que vocês possam observar. Onde eu tenho um fator de escala, se eu não aplicar, ele não vai funcionar, que é de 0,02, ou seja, eu teria uma informação errada. Então, eu preciso multiplicar, né, por esse fator de escala. Então, deixa eu colocar aqui, multiply. Eu preciso aplicar esse fator de escala, que é de 0,02, onde vocês observaram, 0,02. E depois eu preciso observar mais uma outra questão importante. Percebam que eu estou trabalhando aqui na minha unidade de Kelvin. Eu preciso transformar isso para graus Celsius. Então eu venho aqui agora e coloco aqui um ponto, né? Subtrair. Deixa eu aplicar aqui, ó. Subtract. Eu preciso subtrair. O fator de conversão é de 273. Então, depois que eu faço isso, eu preciso fazer um clipe pela minha área de estudo, que é a minha área de estudo que eu declarei lá no início, como vocês já observaram. Então, feito isso agora, eu já aproveitei, ele vai retornar da mesma forma, né, de ano a ano, como eu tinha feito já para a coleção da precipitação. Tem aqui um System Time Start, igualzinho outro, em função aqui, né, de um edate aqui, from dia, mês e ano. E agora eu quero printar isso aqui para ver a quantidade de imagens. Então, agora a coleção de imagens em relação, não é ao chips anual, em relação à temperatura anual. E eu preciso chamar, então, essa coleção minha aqui, né, de temperatura. Aqui nesse caso aqui, nessa Image Collection, deixa eu me ver aqui. Aqui eu chamei de temperatura. Aqui eu vou chamar de temperatura anual. Então, o que eu preciso fazer é copiar essa variável que eu declarei aqui desse cálculo e colocar ela aqui embaixo aqui para que ela me retorne esses valores. E vou mandar rodar. Então, nesse caso agora, eu tenho que ter a mesma quantidade. Olha, perfeito. Então, a minha coleção anual do chips eu tenho 23 elementos e a minha coleção de imagens, né, de temperatura do Molds eu também tenho 23 elementos. Então, agora, perfeito. Eu tenho 23 imagens de um e de outro, com informações do meu interesse aqui anual. O que eu preciso fazer agora é criar uma variável, né, de junção. Eu preciso juntar essas informações. Como que faz isso? Usando o inner join, que é uma função específica para você juntar vários dados, né, para você empilhar esses dados sequenciais. Caso vocês tenham dúvida, né, você pode vir aqui, por exemplo, pesquisar aqui, como eu já ensinei vocês, nessa parte de exemplos, que vocês vão encontrar aqui vários scripts, onde tem pré-pronto. Ou até mesmo entrar naquela parte do Google Docs e pesquisar, que você terá vários assuntos, vários scripts iniciais. Então, nesse caso, eu já deixei pré-pronto aqui no meu modelo para a gente ganhar tempo, tá? Essa parte aqui do inner join. Mas como eu falei para vocês, não precisa inventar a roda, é só chegar lá, né, e copiar para ganhar tempo. Vou colar aqui, agora nós vamos aprender como ajustar. Então, eu criei uma variável aqui que chamei de inner join, eu vou chamar ela aqui, né, de junção de imagens, vou chamar de junção de imagens, que na verdade tem a função de juntar, por isso que é o famoso, né, inner join. O que que eu fiz? Eu vou declarar uma variável aqui, vou deixar esse próprio nome aqui, né, de filtrar, esse filter time aqui, onde ele vai fazer o que? Ele vai equalizar, onde ele vai chamar para mim essas imagens em função do ano e aqui também em função do ano. Então, beleza. Por que em função do ano? Porque aqui em cima, aqui, ó, quando eu coloquei as minhas imagens, eu percebo que eu chamei ela de ano em ano. Então, todas elas estão na mesma
estão no mesmo intervalo de tempo, de ano em ano. Por isso que aqui eu vou deixar de ano em ano. Então aqui no caso aqui, ó, eu vou chamar aqui, né, uma variável, eu vou chamar de junção entre temperatura e precipitação. Nesse caso aqui, eu vou ter que chamar essa variável que eu criei aqui, ó, de junção imagens. Vou ter que colocar aqui, aplicar nela, né, uma função de apply, onde eu vou ter que ter a minha temperatura acumulada, cadê aqui, ó? Onde eu tenho aqui a minha temperatura anual, esse cálculo que eu fiz da minha temperatura anual, vou colar aqui, ó. Eu tenho que declarar a minha função em relação ao chips. Eu vou lá em cima, olha, onde eu calculei o meu chips anual, que é essa informação aqui, essa variável que eu calculei. Vou colar aqui. E eu preciso chamar agora essa função aqui que eu criei, que é a minha função do inner join. Então, eu venho aqui, olha, e vou declará-la a minha função em relação ao que eu apliquei aqui, essa daqui. Onde eu falei que eu quero pegar de ano a ano e vou aplicar ela aqui embaixo também. Feito isso, eu vou ter agora uma outra variável, né? Onde eu vou ter que essa junção, vou deixar esse próprio nome aqui, aonde eu vou pegar essa função que eu criei aqui de temperatura e precipitação, que é essa de cima que eu criei, essa junção. Vou aplicar nela um ponto map, onde eu preciso aplicar uma função, que é essa fixture, que vai me retornar as primeiras imagens em relação, né, ao chips e a segunda informação em relação à feature, né, que é da temperatura. Vou colocar aqui uma variável aqui, ó, entre temperatura, não vou chamar de chips, não, vou chamar de temperatura e precipitação. Aonde eu vou pegar a minha coleção aqui, né, que é a minha junção de precipitação e temperatura. Então aqui eu tenho aqui, ó, a minha junção de temperatura e precipitação, onde eu apliquei todas essas três coleções aqui, essas três informações, e vou colar nessa parte. E agora eu vou printar. O que eu quero printar? Eu quero printar justamente a minha coleção, né, de temperatura e precipitação, que é essa que eu acabei de juntar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou colar aqui para ver se deu tudo certo. E vou mandar rodar. Se não tiver nenhuma inconsistência, não terá problema algum. Então, pessoal, deu um erro aqui que nós temos que ver onde foi esse erro. Mas essa função aqui, né, de juntar, eu preciso copiar igual está aqui. Então, percebam que aqui eu tenho um S e aqui eu não tenho. Por isso é a vantagem de você precisa copiar de forma certinha. Então, agora, vou aplicar aqui a minha junção das minhas imagens e vou mandar rodar para ver se está tudo certo. Pronto, nesse caso agora deu certo. Então, agora eu tenho exatamente 23 elementos na parte inferior e tem 23 elementos. Ou seja, o que eu percebo agora? Eu tinha 23 elementos, né, de temperatura, como eu havia falado para vocês, e 23 elementos da coleção Sherpas. Então agora eu consigo abrir aqui, olha, e consigo observar que eu tenho 23 elementos com 2 objetos. Então, muito bem. Vou criar agora um gráfico. Vou criar esse gráfico agora, buscando essas duas informações. Para ganhar tempo também, gráficos é a coisa mais importante, mais simples, né, que você consegue. Você pode vir aqui, ó, nessa parte, né, de gráficos aqui do Google Charts, onde fala todos os tipos de gráficos. Então você tem aqui, ó, área, né, gráficos por área, gráficos por barras, né? Você tem aqui, por exemplo, os combos, gráficos combos, ou seja, gráficos duplos e assim por diante. Eu deixei aqui no Combo Charts aqui para que vocês possam observar, porque tem várias informações em relações, onde para você ver como trabalhar com várias informações num único gráfico. Então, quando tiver alguma dúvida, é só vir aqui pesquisar, ler, observar, já tem aqui os modelos que possam, né, já nos adiantar. Então é só copiar aqui, pesquisar, copiar e já deixar preparado. No meu caso, para adiantar o nosso script, eu já deixei aqui, né, no meu modelo, eu já deixei aqui, né, o meu gráfico aqui pré-pronto, onde nós vamos simplesmente copiar e aproveitar para que nós façamos uma aula mais rápida. Então vamos interpretar esse gráfico agora.
Então, lembrando a vocês, não inventem a roda. Isso aqui vocês já encontram pronto, é só ajustar. Então, beleza, eu vou chamar aqui, né, o meu var. Posso chamar de chart, posso chamar de gráfico. Vou chamar aqui de gráfico. Esse gráfico, que nesse caso agora eu preciso, né, trabalhar as minhas séries temporais. Então, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar em relação aqui a minha temperatura aqui e meus chips. Então, eu venho aqui, ó, onde eu fiz o meu inner join, onde eu chamei aqui de junção de imagens. Cadê aqui a parte temperatura e precipitação, que é essa parte inferior, onde eu fiz a junção. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Eu preciso selecionar o que eu tenho que selecionar. Eu tenho que selecionar justamente as duas bandas que eu tenho nessa junção. Então, eu venho aqui, olha, qual que é a minha primeira informação que eu tenho em relação. Eu venho aqui, vou procurar aqui a minha informação, meus dados aqui. Propriedades, cadê? No meu inner join. E é só copiar essas informações. A minha zero aqui, eu tenho a minha informação aqui, né, que eu tenho de temperatura. Vou copiar o nome certinho dessa banda. Eu preciso chamar aqui, ó, selecionar a minha banda de temperatura. E eu preciso selecionar aqui a minha banda de precipitação. Então, venho aqui, preciso achar aqui onde está a minha banda de temperatura, a minha outra informação que eu preciso aqui do secundário. Ó, a minha outra banda está aqui, ó, que é a minha banda de precipitação. Vou copiar igualzinho está aqui para não ter erro. Vou colar aqui. O que eu preciso agora é copiar essas duas informações aqui, dessas duas bandas que eu selecionei, e eu preciso copiar aqui nessa parte aqui, nesses 7 séries, ou seja, né, nessas séries com esses nomes. Então, eu venho aqui, vou colar essa informação aqui, porque se essas bandas estiverem errado também não dá certo. Filtrei pela minha área de estudo, então essa área de estudo aqui, né? Por isso que é bom você trabalhar sempre com o mesmo nome. Aqui chamou de Roy, eu preciso chamar pela minha área de estudo. Então eu vou lá em cima, vou copiar aqui a minha variável que eu declarei, né? Do meu asset ali. Vou copiar, colar aqui. Então aqui onde está escrito Roy, é simplesmente a minha área de estudo. Foi aplicado aqui um fator de redução de média, porque o interesse aqui é calcular a média, né, de todos os dois. O fator de escala é 2.500. E aqui está buscando em relação ao ano. Esse year aqui é aquela informação que eu falei para vocês que tem todos aqui. Então, beleza. Aqui, ó, esse set chart type, ou seja, qual que é o tipo, né, de gráfico? Isso aqui é o combo chart, ou seja, é um gráfico duplo. Por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa questão em relação ao combo chart, como que vocês trabalham. Então, é só pesquisar lá que vocês terão informação. Selecionei aqui, então, minhas duas bandas, ou seja, né, minhas duas informações que eu quero. E agora aqui vem a parte do set options, ou seja, o que vai estar no meu gráfico. O título do gráfico eu já deixei aqui para adiantar. Climograma entre precipitação milímetro por ano e temperatura em graus Celsius. Lembrem que eu peguei aquela informação do Moldes, que ela era aqui em Kelvin, e eu fiz aqui, né, subtrair por 273 para ter informação em graus Celsius. A minha série temporal que está, né, por barras, aqui nesse caso, né, você tem que aplicar aqui a questão da color. Então, vou pegar uma cor aqui daquela paleta que eu apliquei aqui em cima. Vou colocar aqui, né? Vou pegar aqui, por exemplo, Dark Blue e Cyan. Vamos ver o que vai dar. Vou colocar esse aqui de Dark Blue. E esse aqui eu vou colocar de Cyan. E vou colocar aqui também tudo para bars aqui. Então, beleza. O meu título vai ser, vou colocar aqui esse título aqui, né, do meu vertical de temperatura, e aqui também vou colocar probabilidade mínima por ano. Então aqui eu vou mexer muito não. Aqui eu vou colocar o título de intervalo de tempo. Aqui é aquela questão, né, de você colocar a largura da linha, né, e os pontos. E aqui entra, olha, essa questão do bar aqui.
Essa questão do bar é para você aplicar qual que é a porcentagem que você quer aplicar de largura. Vou colocar 100% para que vocês possam entender. E vou printar o meu gráfico. Então, eu tenho que copiar aqui nessa variável, aqui, o nome dessa variável do gráfico, e tem que aplicar aqui nesse print, senão ele não aparece ali para a gente. E vou mandar rodar. Portanto, pessoal, ao rodar aqui, nós observamos que teve um erro aqui. Então, está mostrando aqui que os valores, né, de ano não estão sendo contabilizados. Então, nós temos que observar onde está esse erro. Aqui, analisando, né, a precipitação está certa, aqui está tudo certo. Então, para ele não estar retornando essas informações aqui, o erro não foi feito aqui. O erro deve estar acontecendo na questão aqui do meu inner join. Então, aqui para cima eu sei que está certo, porque retornou, então o erro está por aqui. Então, só vamos conferir. Então, aqui eu criei uma variável, junção de imagens, onde eu filtrei, né, pelo um tempo equivalente, equalizei ano em ano, beleza? Aqui eu criei, deixa eu até puxar para baixo aqui que eu consigo observar melhor. Aqui eu tenho uma variável junção, né, de temperatura com precipitação, onde eu puxei, pegando aqui a junção de imagens, coloquei aqui, busquei a minha temperatura anual, que eu calculei, busquei o chips anual, que nós havíamos calculado também, está aqui em cima, até aqui está ok. E isso em relação a esse filter time, essa filtragem aqui, essa variável desse filtro equivalente de ano em ano. Beleza. Então agora eu criei outra variável, né? Que é a junção de precipitação. Aonde eu tenho aqui a junção de precipitação, tá certo? Eu criei uma aqui e busquei essa daqui, então beleza. Sempre eu vou buscando pela de cima. Eu criei uma outra variável, temperatura e precipitação, onde eu busquei junção. Ah não, pessoal, aqui o erro está aqui, ó. Porque na verdade, aqui eu estou buscando, olha, presta atenção. Aqui eu estou buscando dessa variável que eu decretei em cima, mas não é. Eu preciso buscar em relação a essa variável que eu juntei, onde eu busquei onde eu concatenei, né, as imagens da minha primeira informação em relação à minha segunda informação. Então, aqui eu concatenei. Então, eu tenho que buscar em relação ao que? Essa variável onde eu fiz a concatenação. Então, eu tenho que copiar aqui, ó, e juntar aqui agora. Dessa forma agora, eu creio que não vai ter erro. E agora eu vou printar essa variável aqui. Então, beleza. Então, agora eu vou rodar para ver. Então, agora percebam que aquela hora eu estava achando até estranho, né? Mas a gente, às vezes, naquela pressa de fazer, não percebe. Então, vamos olhar aqui agora as informações. O gráfico até rodou lá embaixo, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Perceba que quando eu juntei o meu inner join, eu tenho a junção das bandas. Eu tenho 23 elementos. Então, beleza. Vamos ver agora aqui o que eu tenho. Então, ao clicar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho meu gráfico, aqui eu tenho minhas imagens, aqui eu tenho minha coleção com 23 imagens, com minhas features. É aqui que eu quero mostrar para vocês, olha. Agora, se eu clicar aqui na minha primeira imagem, agora vai dar certo, olha. Eu vou ter exatamente duas bandas, aquela hora eu estava mostrando, porque eu estava com dificuldade de encontrar. Isso é normal, tá, pessoal? Errar todo mundo erra. Então, agora eu clico aqui em duas bandas, olha, eu percebo que eu tenho a informação de temperatura e informação de precipitação. Aquela hora eu clicava, há momentos atrás eu não encontrava. Por quê? É que normalmente é um puxando a variável que você declarou anteriormente. Normalmente é assim, é só prestar atenção. Eu errei e errei feio, né? Mas agora também eu consegui encontrar. Então agora percebo que eu tenho as duas informações. Então agora o meu gráfico, né, ele rodou. Meu gráfico está aqui. Lembrem que eu falei para vocês aquela questão do 100%? Então vou clicar aqui para a gente ver. Olha, aqui eu tenho duas informações em relação à temperatura, está de azul escuro, está mostrando aqui a temperatura e aqui eu tenho a precipitação, mas não é dessa forma que eu quero, né? Então preciso ver o que aconteceu de errado aqui, que não está certo. Então vamos, esse aqui eu coloquei, tá, a primeira série, tá vendo? Eu coloquei em barras e a segunda série, também está em barras. Eu vou colocar aqui line e vou mandar rodar para ver se vai dar certo agora.
Percebam que agora deu certo, olha, eu tenho minhas informações, né, em temperatura, tá aqui em azul escuro e aqui em azul claro, em cian, eu tenho, por exemplo, a minha precipitação. Mas lembre que eu disse para vocês para observar aquela questão aqui dos 80%, dos 100% aqui, ó. Então agora se eu mudar isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ficar mais fácil para que vocês possam visualizar. Se eu colocar agora aqui em torno de 80%, é o distanciamento, vou mandar rodar, é o distanciamento que eu tenho em relação às barras, aos meus elementos. Então agora eu posso clicar aqui, olha, percebo que eu já tenho uma diferença. Então o que que eu observo nesse meu gráfico? Eu tenho os anos aqui, olha, de 2000 até 2022. Essa questão da vírgula aqui, tá? É só questão de configuração. Se eu quero mudar isso aqui, eu posso mudar essas cores. Se eu não estiver achando, por exemplo, essas cores muito bonitas, eu posso vir aqui, ó, copiar nessas cores inferiores que eu usei ali. Cadê? Eu usei ali, por exemplo, Dark Blue. Esses de barra aqui que ficou muito escuro, eu vou tentar colocar isso aqui só para ver como que vai ficar. Vamos mandar rodar e ver como que vai ficar o nosso modelo. Olha, ficou uma cor já mais bonita, mas agora eu posso mudar então, deixar essa cor mais clara e eu posso colocar aquele Dark Blue. Deixa eu colocar aqui onde está cian. Eu vou colocar Dark. Ver se ele vai rodar, né? Que às vezes a gente escreve de forma diferente e aí não aceita as cores. Pronto, isso aqui fica de acordo com a configuração de vocês. Eu coloquei aqui uma cor mais escura, só para mostrar a diferença, né? Então, ou seja, o ano 2010 teve uma temperatura menor, uma temperatura aqui de 30,82, ou seja, né, a média anual foi de 30 graus Celsius. E aqui nós tivemos uma precipitação média anual acumulada de 1.236. Então vamos no ano aqui, onde eu tive aqui em 2007, eu tive uma precipitação acumulada anual de 1.140 e uma temperatura média anual de 32. Então foi um ano mais quente. Então dá para fazer várias informações em relação a esse climograma aqui. Agora essa questão de configuração, você pode configurar aí da melhor forma possível, pode ajustar. Se quiser aumentar também essa questão da largura dessa linha, é só colocar aqui, ó, criar, né, essa linha aqui e colocar a porcentagem dela um pouco mais grossa aqui também, você vai ter essas informações. Então, no mais, pessoal, o que eu quis fazer para você é até esse final aqui. Então, caso queira fazer outras informações em relação a outros dados, né, de temperatura, é só você procurar aqui, ó, por temperatura e vai aparecer aqui, né, vários datasets aqui com várias coleções de temperatura, onde vai ficar de acordo com o seu interesse. Então, no mais, muito obrigado.